Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei a que horário que você vai estar vendo esse estudo, vai estar assistindo. Nós vamos dar continuidade à gravação dos estudos bíblicos, né? Hoje nós estamos indo para o 7º estudo, graças a Deus. E hoje nós vamos iniciar, na verdade hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história de Moisés. A gente até aqui já estudou sobre a criação do mundo, a criação do homem, né, tudo aquilo que Deus criou. A gente viu um pouquinho sobre o período da desobediência do homem, né, do dilúvio que veio sobre a terra, e também sobre o período pós-dilúvio, né? Então, até aqui eu acho que o estudo ele seguiu uma sequência, quase que uma sequência de acontecimentos, né? E agora a gente vai dar um pulo maior para falar um pouquinho sobre essa história de Moisés, porque ela é muito importante para que a gente consiga dar continuidade e nos próximos estudos que virão. Acho que ela é um ponto muito essencial, certo? Então hoje a gente vai iniciar a leitura para o estudo de hoje no livro de Êxodo, capítulo 1. E de início nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Eu espero realmente em espírito que eu consiga estar falando de uma forma que dê para vocês compreenderem, certo? Vamos lá então iniciar Êxodo capítulo 1, versículo 7. Que iniciando a leitura no versículo 7, nós vamos ler do 7 ao 10, os versículos, diz assim: E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Quando a gente estudou lá no período pós-dilúvio, a gente viu que depois que Noé e sua família desce da arca, Deus ele pede para que a terra seja repovoada, né? Então, depois do período do dilúvio, a terra é povoada, né? E vai ter a geração do povo de Israel, né? E vai ter a geração de outras pessoas. Aqui, nessa leitura que a gente faz, chega a citar no versículo 8, diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Chega a citar de José, que antes dessa passagem bíblica, né, se a gente fosse ler, teria a história de José, né, que foi um servo verdadeiro do Senhor. Só que eu posso até passar sobre a história de José, só que mais à frente, né? Hoje a gente vai se atentar a outras partes do estudo, certo? Lendo do versículo 12 em diante, diz assim: Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então a gente vê também na história que a gente já vai lendo hoje que vai ter como se fosse dois povos. Vai ter o povo de Israel, que a gente vai ver que é um povo escolhido e protegido pelo Senhor, né, por Deus, e vai ter o povo que não faz parte da linhagem, né, do povo de Israel, que são os egípcios. Continuando no versículo 13, fala assim: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quanto a ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida.
Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então hoje a gente não só vai estudar sobre a história de Moisés especificamente, mas a gente também vai ver que existia uma diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito, né? Os egípcios, eles eram contra o povo de Israel, né? A gente vê que o rei do Egito, ele queria a todo custo destruir o povo de Israel, né? Eles viam que o povo de Israel era um povo que estava se multiplicando, né? Que as mulheres eram muito férteis, e eles estavam com medo dessa linhagem desse povo de Israel se multiplicar tanto que acabar sendo bem mais forte do que eles, né? Então é por isso que a gente vê até aqui o intento que esse rei tem de matar todos os meninos que nascessem do povo de Israel, né? Porque a gente sabe que seriam aqueles que seriam levados, por exemplo, para uma guerra, se tivesse, né? Para guerrear contra eles, contra os egípcios. Então é por isso que o rei do Egito, Faraó, ele faz essa solicitação para que os meninos eles fossem mortos, né? Primeiro ele faz a solicitação que os meninos fossem mortos no momento do parto, e depois, como ele não consegue o feito, ele diz que era para que todas as crianças, os meninos que são pequenininhos, eles fossem lançados no rio, né? Indo lá para o capítulo 2 desse mesmo livro de Êxodo, nós vamos iniciar a leitura do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tenho retirado. Então, a partir daqui a gente começa a ver a história sobre Moisés, né, específica, onde a gente vê que foi um menino que, como ele fazia parte da linhagem do povo de Israel, ele foi lançado, ou ele, assim que ele nasceu, a mãe conseguiu proteger, né, esconder ele por 3 meses, só que depois ela sabia que não tinha mais como proteger esse menino, né, e ela acaba construindo um cesto e colocando o menino no rio, né? E a filha de Faraó, né, que era o povo que era contrário ao povo de Israel, ela vê esse menino e ela pega o menino para criar, né? Só que ela sabendo que o filho era das hebreias, né, ela chama uma das hebreias para criar esse menino enquanto ele é novinho, e acaba chamando a própria mãe de Moisés, né? E essa mãe, ela recebe ainda um salário, ela acaba recebendo um salário para criar esse menino, né? Porque a gente sabe que aqueles que são protegidos por Deus
são muito abençoados. É uma história muito interessante. Continuando a leitura, lendo do versículo, reiniciando o versículo 11, fala assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, esse mesmo menino, que foi criado por sua mãe, que foi colocado no rio por sua mãe, depois foi criado pela filha de Faraó e foi criado, ele que se torna homem. Aí saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto aqui por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Vamos lá agora para o livro de Êxodo, capítulo 3. Iniciando a leitura no versículo 1 diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Pulando para o versículo 7 fala: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser:
o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Agora nós vamos lá para o Êxodo capítulo 4. Vai ser a leitura do versículo 1 ao 5, que diz assim, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lance-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. No versículo 12 fala, vai, pois, agora, e eu serei com tua boca e te ensinarei o que has de falar. Indo para o versículo 17 diz, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre o jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Lendo do versículo 27 ao 29 diz, disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Hoje a gente fica com a leitura até aqui, porque o estudo de hoje eu dividi em algumas partes, porque ele é muito extenso, tem alguns pontos de leitura, só que ele é extremamente importante como todos os estudos bíblicos, né? Então até aqui a gente vê que depois que tem o dilúvio, que a terra começa a ser repovoada, né? A gente vê que da descendência que veio depois ali do dilúvio, tiveram os filhos de Noé que foram abençoados e tiveram os filhos de Noé que foram amaldiçoados, né? Então, das bênçãos, né, daquela linhagem que foi abençoada, a gente sabe que veio a linhagem do povo de Israel. E o povo de Israel foi um povo que Deus ele escolheu como seu próprio povo, como ele diz, ele escolheu como seu filho, o seu primogênito, né? Ele faz ainda essa comparação com os filhos de Israel. E a gente vê que Moisés, que foi o menininho que era para ter sido morto, quando ele era lá pequenininho, que a mãe protegeu ele até o 3º mês, e depois, quando não conseguia mais escondê-lo, ela colocou ele dentro de um cesto e colocou no rio, e a filha de Faraó, né, que era o rei do povo contrário ao povo de Israel, foi lá e pegou aquele menino para criar, né? A gente vê que quando ele se torna homem, Deus ele faz a escolha de pegar esse menino para direcionar, para conduzir o povo de Israel. E aí a gente vai começar a fazer o estudo, né, sobre as solicitações que Deus faz, não só com Moisés, mas também com Arão, porque Arão se junta nesse feito, né, de conduzir o povo de Israel, e a gente também vai estudar um pouquinho sobre as 10 pragas do Egito, né? Então a gente inicia aqui, o estudo hoje fica por aqui, para que não fique muito extenso, porque tem muita leitura, mas a gente fica hoje por aqui
para que possa ter os outros estudos, né, e possa ter a compreensão completa de tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Então fique com Deus e até o próximo estudo que será continuado.